Bom dia, queridos. Shalom. Estamos chegando ao final da nossa semana. Hoje, sexta-feira, feriado aqui no estado de São Paulo. Fernandes, Euselmar, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí no Tocantins. Glória a Deus. Bom dia, Diná. Liana, bom dia. Deus abençoe vocês. Shalom. E aí, Diná, já tá de alta, já tá melhor? Amém. Bom dia a cada um de vocês. Estamos chegando ao nosso final de semana. Rosinha, bom dia. E chegando hoje em mais uma das cartas. Essa semana nós estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E como eu falei desde a segunda-feira, é um desafio para mim, porque nós temos que pontuar algumas coisas sem nos aprofundar. Que bênção, Diná, você e seu filho já estão curados, que bom. Glória a Deus por tudo. Lúcia, bom dia. Bom dia. E nessa série, as 7 cartas, o desafio é exatamente esse, de conseguir pensar algumas coisas relevantes para a nossa vida, sem se aprofundar no estudo bíblico das 7 cartas. Mas eu creio que Deus tem nos dado graça e muitas riquezas têm vindo, muitas situações lindas. Deus vem mostrando para nós, desde a carta à igreja de Éfeso, a carta de Esmirna, depois passamos por Tiatira, Pérgamo, Tiatira, e agora chegamos em Sardes. E se nós fôssemos dar aqui dentro do contexto histórico, Tiatira, ela é aquela igreja que ela entrou no período de escuridão, onde a influência, a mistura do poder romano e se misturou com o espiritual e se transformou naquilo que se perdeu completamente a característica da igreja que nasceu em Jerusalém. Ou seja, a igreja nasce, a igreja cresce e a igreja entra no período de morte. Sardes mostra o período de renascimento na reforma protestante, que começa a dar novamente aqueles ares de vida para a igreja. Porém, essa igreja que nasce da reforma, ela por um bom tempo, ela viveu dentro do processo da aparência sem a essência, e em algum momento essa igreja se tornou arrogante, presunçosa, e o Senhor ele vem falar com essa igreja, ele vem falar com ela, ele vem falar com Sardes, que geograficamente estava numa posição muito segura, e o povo de Sardes se sentia extremamente seguro, se sentia suprido, provido, e como que quem não precisava de nada. Então havia algumas enfermidades que o Senhor, aquele que tudo vê, aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, então ele é aquele que tem os olhos de fogo, ele é aquele que tem a palavra, que guerreia com a palavra da sua boca, ou seja, a espada da sua boca.
que é a palavra, e a palavra de Deus, ela sonda as intenções do coração. Então, diferentemente da era da lei, onde tudo vinha pela confirmação visível, pela confirmação de duas pessoas, ou seja, para aquilo que se evidenciava, dentro do processo da graça, o Senhor, ele sonda as intenções do coração, ele vai muito mais profundo, ele consegue perscrutar a nossa alma, e a palavra, ela é capaz de dividir corpo, espírito, alma, aquele que tudo vê, os olhos de fogo, nada passa despercebido. Então, esse é o autor destas cartas. E veja, estas cartas, em nenhum momento, elas podem se transformar num instrumento nosso para julgar um ao outro. Na verdade, esse é um instrumento de Deus para alertar a nós. Então, tomem cuidado para não usar aquilo que não foi escrito por você como régua para o outro, porque o objetivo destas cartas é a carta de alguém que ama, de alguém que conhece, de alguém que sabe e que alerta, mas que também apresenta o remédio, ou seja, Cristo. Ele anda no meio das igrejas, ele tem a liderança da igreja nas suas mãos, ele vê tudo, ele perscruta o mais profundo da alma, do espírito, ele consegue discernir as intenções mais profundas do coração. Então ele está alertando a nós. Então a igreja somos nós. E em nenhum momento nós podemos tomar essas cartas para nós medirmos um ao outro, até porque não compete a mim, não compete a você julgar ninguém. Essa ideia de julgarmos uns aos outros, de medirmos, de colocar uma régua para medir um ao outro, essa não é uma ideia aceita pelo Senhor, até porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele diz que a gente não pode estar julgando um ao outro. E em nenhum momento o Senhor Jesus, ele nos legitimou para isso, porque todas as vezes que nós nos colocamos na posição de juiz, nós estamos nos colocando numa posição que é do Senhor. Por quê? Porque nós vamos julgar por uma aparência, nós vamos julgar por aquilo que nós achamos, pela nossa arrogância, pela nossa soberba, mas aquele que faz todo esse alerta é aquele que conhece. Então o ambiente da graça, ele não me permite ser aquele que tem a régua na mão. A régua na mão, a régua está nas mãos daquele que conhece. No ambiente da lei, era permitido sim que a testemunha de duas pessoas pudesse medir o outro e até mesmo sentenciar, acusar, trazendo esse ambiente de medo. Nós não podemos trazer esse ambiente para dentro da igreja. A igreja não pode ser esse ambiente de medo e temor. Muitas pessoas querem fazer da igreja um ambiente de medo e temor, com a esperança de que o medo e o temor possa ajustar conduta nas pessoas. Mas o evangelho não veio para ajustar condutas, o evangelho veio para mudar vida. Então nós precisamos entender que ou a vida muda ou não muda. E essa mudança, ela começa no espírito e ela passa na alma através dessa metanoia, para que nós nos pareçamos cada dia mais com o Senhor. Então, a gente precisa estar muito claro, e só aqui, sem querer se aprofundar, mas já se aprofundando um pouco, estas são cartas de amor daquele que está falando com a sua noiva. Lembrando que as 7 igrejas, por mais que em algum momento o Senhor ele fale de algumas, colocando as suas características negativas, todas elas são igrejas. Ou seja, todas fazem parte do rol dos salvos, daqueles que o noivo gerou. Então ele está caminhando no meio da sua igreja, da sua noiva. Ele está andando no meio dela. E ele está vendo características que são boas, características que são perigosas. Ele revela, ele diagnostica e ele também dá o remédio.
Então, mais importante que a gente precisa entender, e hoje eu quero falar sobre o cuidado com as aparências sem essência. Precisamos tomar cuidado, porque a religiosidade prima pelas aparências e a vida espiritual é pela essência. Então, não é a exuberância da minha folhagem, como aquela figueira que tinha folhas e Jesus foi buscar fruto nela, e quando foi lá não tinha fruto. Lembrando que a figueira é a única árvore que primeiramente lança seus frutos para depois lançar as folhas. Então, quando Jesus vai até aquela figueira, Jesus ele quer dar uma lição, mas ele não vai para lá também como alguém que não sabe, que talvez tenha ou não tenha. Se a figueira tem folha, se ela está exuberante nas suas folhagens, se ela está com a sua aparência bonita, com certeza tem fruto. E aí quando Jesus chega e não tem fruto, Jesus diz, então que se seque, que você mostre quem você é, porque você se torna um perigo. Aquela figueira estava na beira do caminho, os viajantes, ao olhar para ela ao longo, se sentiam seguros, não preciso nem levar suprimento, porque eu vou encontrar fruto naquela figueira. E ao chegar lá não encontravam. Assim são aqueles que olham para a igreja exuberante, tentando buscar o fruto de vida, e quando vão, não encontram esse fruto. Então, a religiosidade, ela prima pela aparência, e a religiosidade é fruto de uma arrogância, é fruto de algo que quer mostrar a forma sem mostrar a essência. E o custo disso é muito grande, porque a igreja que trabalha pela religiosidade, ela tem um custo muito grande. É um custo de mostrar aquilo que não é, de viver aquilo que não é, de aparentar o que não é. Então isso traz um custo, um sofrimento muito grande. Por que pessoas no meio dessa caminhada, onde são estimuladas a viver uma vida de aparência, de repente, quando não suportam mais, caem. E aí você vê crentes que viviam ali dentro da igreja com uma aparência que você dizia, meu Deus, de repente caem, vão para o mundo, ficam piores do que incrédulos, que aí se afundam no pecado, porque por causa da decepção, por causa da angústia e até de uma percepção errônea de que realmente a sua vida nunca mudou, que a sua vida, que eles não são salvos, e isso é muito perigoso. E isso é muito perigoso. Por isso que o Senhor trabalha com Sardes. Lembrando que Sardes sai de dentro de um processo, ou seja, a reforma tira a igreja do romanismo, daquela estrutura morta, mas a reforma não conseguiu ainda livrar a morte que estava dentro. Então ela faz uma parte, mas ela não completa. E é por isso que o Senhor está trazendo aqui para nós. E hoje o que eu quero lhe chamar a atenção, que talvez você esteja vivendo isso, você vive num ambiente que lhe estimula a trabalhar pela aparência, que lhe estimula a viver uma aparência sem essência. Talvez você esteja convivendo com situações que você se conhece, isso se torna pesado, se torna extremamente pesado. Você fica o tempo todo lidando com dois tipos de vida, uma que é a vida real e a outra que é a vida aparente, a vida social. Você mostra uma coisa e vive outra, e na verdade o Senhor quer lhe transformar. Ele quer lhe transformar de dentro para fora, que aquilo que aparenta em você seja resultado daquilo que você é. E mesmo que hoje você ainda não é aquilo que você gostaria e aquilo que o Senhor promete, mas esquecendo daquilo que fica para trás e avançando para o que está diante de nós, prosseguimos para o alvo. Por quê? Porque se eu não exponho a minha enfermidade, eu não consigo ter o remédio da cura. Então, o quanto antes eu começar a entender e eu começar a colocar a vida que eu tenho, a vida que eu sou nas mãos do médico do Senhor, mergulhar na graça. E mergulhar na graça não é mergulhar num ambiente de legitimidade para fazer o que bem quer. Mergulhar na graça é mergulhar nos olhos daquele que tudo vê, daquele que sonda as intenções do meu coração. Olha que interessante. A graça é um ambiente extremamente perscrutador das nossas vidas. Diferentemente da lei, que na lei eu posso me esconder e eu só sou denunciado quando eu sou encontrado. Então é muito mais fácil viver de aparência no ambiente da lei do que na graça, porque na graça o Senhor diz,
eu conheço. Eu sei qual é a intenção do seu coração. E o Espírito que habita em você, o Espírito que já está em você, ele começa a lhe mostrar. E aí Paulo diz, eu tenho uma guerra, eu sou um conflito sobre duas pernas. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, nos meus membros tem uma força querendo pecar, mas dentro de mim tem um Espírito Santo buscando a santidade. Então ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez eu esteja falando com algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, que amam a Deus e estão vivendo esse conflito. E qual é a solução? O quanto antes você abrir a sua vida para a cura, mais rápido a essência vai se transformar naquilo que você é. Porque a essência, ela tem a ver com a vida de Cristo que já está em você. Então, rapidamente, e o mote de hoje é exatamente isso. Cuidado com as aparências sem essência. Cuidado com esse custo que você está tendo para viver uma coisa que ainda não é a sua realidade. E ainda para vender isso como se fosse realidade. Ou seja, isso, pior do que viver isso é a arrogância de querer passar isso como uma régua para os outros, naquilo que você não vive. Há muitos líderes vivendo assim. E aqui eu não estou apontando nem julgando, eu estou apenas dizendo o custo disso é muito alto. O perigo disso é muito grande. Essa vida cristã que você tem que trabalhar por uma aparência tem um custo muito alto. O custo é muito alto, há um custo de energia muito grande. E o custo da sua vida, da sua fé, também é muito alto, porque você vive num conflito, você sabe quem você é, o diabo que lhe oferece tudo lhe acusa, você vive debaixo de acusação, e o Espírito Santo de Deus está ali brigando com você. Por quê? Porque uma das funções do Espírito Santo na sua vida é matar sua alma. Sua alma precisa morrer. Porque aí onde estão a sede das suas vontades contaminadas pelo veneno da serpente. Ou seja, você nasceu de novo, mas a sua alma não foi regenerada. Ela precisa ser regenerada. E como ontem nós falamos, o que regenera a minha alma? O que salva a minha alma? Acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago 1:21. É isso que salva a nossa alma. Então, quando nós olhamos para Sardes, nós olhamos exatamente dentro dessa perspectiva. Cuidado com as aparências sem a essência. Cuidado com as aparências. O custo de viver essa vida assim, essa vida religiosa, é muito alto, é perigoso. Então, essa é a carta de amor para Sardes. É aquele que vê, é aquele que tudo vê, é aquele que pode medir porque ele consegue ver dentro desse ambiente da graça, ele olha a intenção mais profunda do coração. E eu repito, não usem as cartas para fazer uma régua, para medir as pessoas, porque isso não é você que está escrevendo. Quem está escrevendo é o Senhor, o dono, aquele que conhece, aquele que vê. Eu vejo muita gente, eu vejo muitos líderes tomando essas cartas para medir as pessoas. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é tomar uma prerrogativa que não é sua, porque essa carta não é sua para os outros, é do Senhor para nós. É do Senhor para nós, é para a igreja. Então, quando nós trazemos aqui esse ensino, nós não trazemos uma régua para medir ninguém. Nós não estamos aqui e nem podemos, porque isso é arrogância. Isso nos coloca exatamente na linha dessa igreja que está sendo repreendida, amada, e ao mesmo tempo o Senhor está dizendo, tem uma ferida em você e eu tenho um remédio. E eu quero rapidamente pensar isso, porque apesar de sempre eu ser puxado aí para o estudo, porque eu trago essa veia de mestre e eu tenho que lutar um pouco para não fazer aqui desse nosso devocional um estudo bíblico. Então me desculpem, porque para mim é um desafio, porque todo tempo eu quero me aprofundar, mas aqui o objetivo não é esse. E a palavra de Deus, escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Então ele diz: eu sei, os olhos que tudo veem, aquele que tudo perscruta, e é ele que está escrevendo. Não é você que está escrevendo, não sou eu que estou escrevendo, não é o pastor que está escrevendo, não é o apóstolo que está escrevendo, não é ninguém, é ele que está escrevendo a nós, não são a eles, é a nós. Então guarde isso, porque em todos os momentos, algumas características negativas de qualquer uma delas podem estar na sua vida, podem estar na minha vida, e características boas podem estar sendo elogiadas em nós, mas tem um remédio para todos nós. Porque o objetivo aqui é preparar a igreja vencedora. O objetivo aqui é preparar os vencedores. Então, não tome essas cartas como uma régua para medir ninguém. E nem para se sentir melhor do que ninguém. Porque o objetivo, ao ouvir esse ensino, é que traga constrangimento em nós, porque ele está falando conosco. Ele está falando conosco. E ele está dizendo: fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morrendo. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, e agarre-se a isso com firmeza. É como se ele estivesse escrevendo a Éfeso, dizendo: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, cura essa amnésia e lembra, arrependa-se. E essa palavra aqui, arrependimento, não é só uma mudança de direção. Essa palavra que às vezes ela não está muito bem traduzida, porque o sentido dela é metanoia. Transforma a sua forma de pensar. Passa por essa transformação. É Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Essa é a metanoia, é o que transforma uma lagarta numa borboleta, é um novo ser. Nós não podemos ser uma lagarta alada, um ser rastejante que adquiriu asas, não funciona. Nós temos que ser uma nova criação, e essa nova criação precisa alcançar minha alma. Ela precisa alcançar minha alma. Veja, eu antes era uma lagarta, eu me rastejava, eu comia folhas, agora eu sou uma borboleta, eu voo, mas eu também não como mais folha, eu estou comendo néctar, ou seja, mudou meus hábitos, mudou tudo. É uma metanoia, é uma transformação. Então, metanoia. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. O que ele está dizendo? Ele está falando do rápido dos vencedores. Eu virei a você como ladrão. Então o que ele está falando? E aqui o Senhor já difere o rápido do arrebatamento, porque o arrebatamento é o encontro dos salvos nos ares, ou seja, na volta visível, nas nuvens. Toda vez que você ouvir falar da nuvem, a nuvem é a volta visível. E se ele está dizendo que ele vem como ladrão, como que o ladrão entra numa casa? O ladrão entra numa casa sem ninguém perceber. Ele está dizendo: eu virei como ladrão e eu vou tirar o que tem de precioso. Ele está falando para a igreja como um todo. Eu vou tirar o precioso. O que é o precioso? Eu vou tirar os meus. Eu vou tirar a minha porção, a minha porção madura, o que amadureceu primeiro. É como se ele estivesse dizendo: eu vou tirar o meu primeiro fruto, eu vou tirar a minha cevada, eu vou levar o meu molho e vou levar para o santuário do meu pai. Só que o que ele está colocando aqui, e se você entender o Apocalipse, logo depois do rápido dos vencedores, começa um tempo terrível. Por quê? Porque o tempo da graça acaba, começa o período dos 7 anos, ou seja, a última semana de Daniel, que é o reino do anticristo, e começa um tempo de perseguição para a igreja que ficar, e um tempo difícil. Por quê? Porque agora será um tempo de tribulação para gerar os vencedores tardios. Então ele está dizendo: eu estou falando com você, porque senão eu virei contra ti como um ladrão. Para quê? O ladrão leva o que tem de melhor. O ladrão leva o que tem de melhor, e quando você acorda, já foi, e aí você vai viver o drama. Ele está dizendo: você não precisa viver o drama de perceber que saiu o melhor de você e você ficou sem lenço, sem documento, você ficou num ambiente difícil. Então, essa é a carta de amor, é a régua de amor daquele que nos conhece, daquele que está dizendo: ei, essas 7 cartas, o objetivo dela é gerar
o meu povo vencedor, é amadurecer o meu fruto, é amadurecer você, amadurecer cada um de nós. Então ele diz, há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Então, alguns de vocês estão muito bem, andarão comigo os vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. E você precisa entender que Jesus não está falando aqui de salvação, ele está falando para salvos sobre reinar. Então é diferente, ele não está falando para ímpios sobre salvação e nem está falando que alguém vai perder a salvação, ele está falando para salvos sobre quem vai reinar e quem não vai reinar, quem vai andar com ele e quem não vai andar com ele. Porque ele está falando de um reino milenar que tem começo, meio e fim, os 1000 anos. Então há uma diferença. Então ele está dizendo, andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. E aí quando você começa a perceber isso, você percebe que nas bodas tem vestes dignas para entrar nela. E quando alguém é pego com vestes erradas, é lançado fora. Da mesma forma, as 10 virgens estão prontas para entrar no reino, mas só 5 entram. Por quê? Porque 5 estão preparadas para reinar e 5 não. Não significa que as 5 que não entraram vão para o inferno, não. Nós estamos falando daqueles que serão raptados, daqueles que serão levados para o santuário. Escute rapidamente, quando o primeiro fruto era colhido, o primeiro fruto que nós estamos falando do ciclo de colheita que começa na Páscoa, logo depois da Páscoa, o primeiro molho era levado até o santuário. Jesus foi o primeiro molho que foi levado para o santuário eterno. Depois começa um período que é a contagem do Homer, onde são escolhidas as primícias. Então Jesus é a primícia e agora tem as primícias. E até Shavuot ou Pentecostes, durante 50 dias, eram marcados os primeiros frutos de tudo. Esses primeiros frutos também eram levados para o santuário e apresentado para o sacerdote. Ou seja, a primícia é levado, as primícias são levados e o restante para o depósito. Então, veja, parafraseando, o que é o santuário? Jesus disse que ele adentrou no santuário eterno. Ele foi a primeira primícia apresentada ao Pai. Os vencedores são as primícias e o restante da igreja, ele se torna aquela colheita final que vai ser levada para o depósito. Aonde? Para a cidade santa, na parousia da Nova Jerusalém. Ou seja, uma boa parte da igreja nem vai conhecer o céu, porque não vai ser levada para o santuário, vai se encontrar com Cristo nos ares. Então é isso que ele está falando. Ele está falando, eu quero você no meu santuário, eu quero você nas bodas do Cordeiro, eu quero você na casa do meu Pai, eu quero você, por isso que eu estou lhe preparando. Por quê? Porque a salvação abre porta para você, mas o que vai entrar comigo são os vencedores. E os vencedores são os crentes amadurecidos, são aqueles que amadureceram, são aqueles que já não ficam andando na religiosidade, que já não ficam vivendo ali de aparência, mas que passam por uma essência. Então são duas coisas distintas. Jesus está dizendo, ei, você já foi salvo para a eternidade, mas aqueles que vão andar comigo como a minha noiva, aqueles que vão andar comigo, ajustado comigo durante o milênio, nós não estamos falando de eternidade, no milênio, aqueles que vão para o santuário do meu Pai são os vencedores, os primeiros, os tardios. É isso que ele está falando. Então ele está dizendo, o vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito está falando a todos. Então, essas 7 igrejas é a totalidade. Lembre que 7, ele fala do perfeito de Deus para a terra. 7 fala do completo de Deus para a terra. 12 é o completo de Deus nos céus, ou seja, governo nos céus. Mas o 7 fala para a terra. Então, na prática, essas 7 igrejas não são 7 igrejas diferentes, é a totalidade dos salvos, é a totalidade dos santos, somos nós. Amém? Então a gente precisa entender, nós precisamos amadurecer, porque é uma carta de amor para cada um de nós, é uma carta de amor para nós. E aqui rapidamente, e o tempo voa, queridos, porque eu quero localizar você para você entender isso. Mas aqui ele fala sobre alguns sintomas da enfermidade de Sardes. Primeiro, a arrogância. A arrogância. Por quê? Porque
você tem fama de estar vivo, mas está morto. O arrogante é aquele que pensa mais de si do que é. A religiosidade gera arrogância. Queridos, é incrível como nós corremos risco de nos tornar arrogantes no exercício da nossa fé. Por quê? Porque nós queremos medir os outros. Uma das coisas que eu mais tenho tristeza é quando eu vejo o crente julgando o outro crente, apontando para o outro crente. Por quê? Porque isso é arrogância. Jesus já falava isso quando ele falava de reino. Lá em Mateus, ele diz que quando você está apontando para o irmão, você está vendo o cisco no olho do irmão e não está vendo a trave no seu. Então toma cuidado com a arrogância, porque aquele que está perscrutando, ele pode, porque ele conhece, porque ele sabe. Então o Senhor está dizendo, cuidado com a arrogância. Quando você fala do seu irmão, quando você aponta, quando você quer ser a régua do mundo, a régua da igreja. Cuidado quando você fala de líderes. Eu acho assim muito triste quando eu vejo pessoas falando, igreja tal é isso, igreja tal é aquilo. Quem sou eu para julgar meus irmãos? Para julgar? Quem sou eu para ter régua, para dizer quem está salvo, quem não está salvo? Quem sou eu que tenho essa régua para dizer quem é santo, quem não é santo? Por quê? Porque eu estou numa arrogância, porque eu estou cheio de folhagem, de plumagem, e a hora que vierem olhar na minha essência. Então ele falou, cuidado com a arrogância. Segundo, você está adormecido porque você está anêmico espiritual. Desperta, fortalece o resto que tem. Porque o custo da arrogância é muito alto. O custo da religiosidade é uma vida espiritual muito fraca. O custo, escute, o custo da vida religiosa, o custo de manter a aparência é muito alto e está sugando tudo de bom que tem na sua vida, nas nossas vidas. E aí ele traz outro sintoma e ele diz, cuidado com a amnésia. Lembra que eu tenho falado para vocês que gratidão é a memória do coração, que coração grato não tem amnésia, mas tem muita gente que perdeu a gratidão e por isso estão com amnésia espiritual. E ele diz, lembre-se, uma das coisas muito interessantes nessas cartas é sempre lembre-se, pare, saia dessa amnésia, lembre-se do que você ouviu, do que você acreditou no começo, agarre isso com firmeza, arrependa-se novamente, mude, porque senão eu vou vir contra você como um ladrão. Você precisa sair dessa amnésia espiritual, porque senão você pensa que você já nasceu pronto. E quando você pensa que você nasceu pronto, você está a um passo de cair, porque você está anêmico, arrogante, na soberba, e a soberba, ela precede a queda. Então, em nome de Jesus, renova, lembra quem você é. Eu gosto de ver a história de Davi, porque nos últimos dias da vida dele, ele diz, Davi, pastor, então ele fala, eu não nasci rei, pastor de ovelhas, eu fui tirado lá de trás do curral, limpador de cocô. Então ele fala, pastor de ovelha, adorador, uau, adorador. Então esse homem, quando ele está terminando a vida dele, ele não lembra, a lembrança dele é de onde Deus tirou ele, não é o que ele se tornou. Escute, se você não se lembrar de onde Deus lhe tirou, você vai viver na arrogância, apenas achando que você já nasceu pronto. E é isso que precede a queda de muita gente. Que você seja curado da amnésia. E aqui eu não estou lhe apontando, porque eu não estou lhe medindo, eu estou aqui compartilhando que nós sejamos curados da amnésia. Essa amnésia espiritual. Então, a gente precisa se lembrar de onde que o Senhor nos tirou. Onde foi que Deus nos tirou? E sabe qual é o grande problema da arrogância? Que o arrogante, ele está lutando contra uma realidade que ele é, e ele julga nos outros aquilo que está nele. Você pode perceber, querido, que pessoas julgadoras geralmente têm pendências. Quanto mais bota régua, mais estão querendo julgar nos outros aquilo que não vence em si. Então que tal a gente abrir tudo e deixar o Senhor nos renovar? Que tal nós abrirmos tudo e deixar o Senhor nos renovar? Por que Paulo ele diz, o mais miserável homem... Paulo era um homem tão humilde que lá em Tessalonicenses ele se coloca na condição daqueles que vão ser arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens.
Ou seja, ele nem se coloca na condição de vencedor. Olha que humildade, ou seja, quando ele termina a carreira dele, ele diz, agora a coroa da justiça me está aguardada, ele já sabia. Mas quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, e nós, os que estivermos vivos na sua vinda, seremos arrebatados. Uau, olha que humildade. Ele não está falando em vocês, ele está falando em nós, porque ele estava sempre olhando para si. Por quê? Porque nós temos uma oportunidade de sermos curados, de sermos restaurados, porque as sete cartas, as 7 igrejas, é um despejar de amor daquele que nos conhece e que quer fazer de nós vencedores, porque ele quer casar conosco. O outro sintoma é a apatia. Então ele diz, alguns em Sardes que não mancharam. E aí ele diz, e vocês que estão caídos, por que não olha para aqueles que não mancharam e imita o bem? Por que você não imita aqueles que estão fazendo bem? A apatia que vem da arrogância não permite que você olhe para aquele que está vivendo na humildade, aquele que está vivendo na santidade e imite ele. Isso é muito triste. Então, a gente precisa entender que o cristianismo tem que ser vivido em comunhão. Por que não estar juntos? Porque a apatia leva muitas pessoas que se acham que já estão bem a não estar junto, a não congregar, a não se relacionar, a não se misturar. Venha para a comunhão, porque na comunhão pode ter cura para nossas vidas. Volta para a comunhão. Agora, quando Jesus ele faz o diagnóstico, porque ele é o médico dos médicos, ele prescreve para nós a cura, o remédio. E qual é o remédio? Primeiro, vigilância, desperta, acorda. O primeiro remédio que ele dá para nós é, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Segundo, esforço. A salvação é graça de Deus, mas a santidade é esforço. Escute, é esforço. Para ser um vencedor, você precisa pagar um preço. Salvação é presente, reinar é recompensa. Ponha isso na sua cabeça. O reino é recompensa. O reino não é presente. Quando o ladrão, aquele ladrão falou, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu o reino para ele, porque Jesus não poderia dar o reino a quem não tinha nada. Mas Jesus poderia dar para ele a salvação, porque a salvação é um presente. Quando ele diz, tudo está consumado, paguei o preço, a salvação está, toda a dívida judicial está paga. Ou seja, você não vai para o inferno, mas prometer reino para quem não fez nada, eu não posso, porque o reino é uma recompensa. Então guarde uma coisa, a sua salvação, a sua vida eterna está garantida porque Jesus pagou o preço, não tem nada a ver com você, ele fez tudo. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Acabou, isso é graça, o presente é seu, ninguém vai lhe tirar. Porém, isso não lhe garante o reino tem que ser recompensa de esforço. Então ele está dizendo, se esforça, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo aquilo que está aí está morrendo. Se esforce, não pare de se esforçar para ser salvo, se esforce para reinar. Pare de se esforçar como o irmão do filho pródigo que trabalhava para ser filho, quando ele poderia, como filho, trabalhar pela herança. Diferente. Ele passou a vida inteira, quando o irmão dele voltou para casa, ele disse, esse teu filho, ele nem se considerava filho do pai. Ele falou, eu passei a vida inteira aqui trabalhando, tu nunca me deste um cabrito. O pai falou, filho, acorda. Você não precisa trabalhar para ser filho, porque filho é algo que você recebeu quando nasceu. Você deveria trabalhar pela sua herança e não para ser filho. Tem muito crente que está se esforçando todo dia para ver se herda a salvação. Escute, tire isso da sua mente. Isso é um engano maligno do diabo que tem feito muitas pessoas a caírem, muitas pessoas a fraquejarem. Lute pela sua herança, lute pelo reino. O Senhor está dizendo, ei, se esforce, se esforce. E o outro remédio que ele está dizendo, lembra do que você ouviu
e acreditou. Volte a estudar de novo. Volte a estudar de novo. Volte a mergulhar de novo no ensino puro, na verdade, e não naquilo que você, na caminhada, acabou adquirindo. Para de ficar sendo influenciado pelo veneno da serpente. Volta a comer de novo, volta a se nutrir da árvore da vida, volta a se nutrir de Cristo Jesus. Escute, queridos, não tem como eu me arrepender se eu não estou em Cristo. Fora de Cristo não tem arrependimento, não há mudança fora dele. Então volte a se nutrir dele, volte a sentar na mesa, volte a comer, volte a desfrutar. Sabe, nós vamos ter ceia esse final de semana. Tem gente que diz, eu não sou digno. A mesa não tem nada a ver com dignidade. A mesa não é uma recompensa. A mesa é para os filhos. E quando o apóstolo Paulo fala de dignidade, ele está falando de modo, de como fazer. Ele não está falando de quem é digno. Dignidade fala de uma ação, de como fazer. Ele está falando, não faça isso indignamente, ou seja, sem discernimento. Tem gente fazendo as coisas sem discernimento. Paulo toma a ceia com Cristo, porque os discípulos que tomaram com Jesus já não estavam fazendo a ceia como era, estavam transformando a ceia naquilo que não era bíblico. Paulo tem que tomar uma ceia com Cristo, arrebatado no terceiro céu, para trazer, ele diz, porque eu também recebi aquilo que o Senhor Jesus, no dia que ele foi morto, ele partiu o pão. Ou seja, Paulo não estava lá com os 12 quando tomou. Quando que Paulo tomou? O Senhor teve que arrebatar ele em espírito para mostrar para ele voltar para a igreja e mostrar, aquilo que vocês estão chamando de ceia, não é ceia. Vamos voltar para a ceia. Vamos voltar para a ceia. O partir do pão, a comunhão, o cálice da nova aliança. Venham se nutrir de mim, porque aquele que não se nutre de mim não vai viver por mim. Vocês estão entendendo isso? Porque fora dele não tem arrependimento. Aí alguém diz, mas eu estou em pecado, não posso tomar ceia. Então, querido, que a igreja toda feche e ninguém tome ceia. Quem que pode dizer na hora de um culto de ceia que não pecou? Quem pode dizer? Então não tem nada a ver com isso, queridos. Na verdade, eu preciso sentar na mesa para ter essa metanoia. Eu preciso comer dele, para que, me nutrindo dele, eu possa ter arrependimento. E por último ele diz, agarre-se com firmeza, segura aquilo que você tem, não larga mais, e se arrependa. Amém? E o final disso tudo, o resultado disso tudo, santidade. Ele diz, isso vai gerar santidade. Isso vai trazer uma transformação. E santidade, tire da tua cabeça essa coisa de santidade aos olhos da lei. Porque aos olhos da lei, santidade é faça, não faça. Aos olhos da graça, santidade é metanoia. É transformação do jeito de pensar. Não tem a ver com comportamento, tem a ver com mudança de vida. Santidade não tem nada a ver com comportamento, tem a ver com mudança de vida. Santidade não tem nada a ver com fruto, tem a ver com as raízes. Então, ponha isso na sua cabeça. A santidade tem a ver com a raiz, aquilo que vai lá no fundo, porque muitas vezes a raiz da iniquidade está trazendo muitas coisas ruins para você. Segundo resultado, segurança. Ele está dizendo, vou lhe dar imunidade. Ninguém vai riscar seu nome do livro da vida. Eu não vou arrancar seu nome. Terceiro, longevidade. Jamais. E vai andar comigo. Me pertence. Me pertence. E eu quero terminar essa carta linda, queridos, de amor para nós. Jesus veio sarar e salvar os doentes de alma. Nós não podemos ficar vivendo como mortos-vivos, porque tem cura para nós nessa manhã, tem cura para cada um de nós, na palavra dele. E que a gente se agarre, e que nós possamos dizer, Senhor, eu vou tomar uma ceia diferente essa semana. Esse domingo eu vou tomar uma ceia com entendimento. Eu vou sentar na mesa do Senhor, como Mefibosete sentou, apesar de estar aleijado das pernas, ele sentou-se como um filho. Apesar de ser um inimigo de Davi, Davi disse, não, você vai ser um dos meus filhos. Eu quero olhar para você. E ninguém vai olhar para as suas pernas, porque suas pernas estão cobertas com a toalha da minha mesa. É assim que a gente senta na mesa.
coberto pelo sangue de Jesus, guardado, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Vamos sentar na mesa, vamos partir o pão, vamos comer da carne dele e beber do sangue dele, vamos nos alimentar dele, vamos comer, vamos participar. Jesus diz: ei, eu sou essa oferta de manjares. Sabe por quê? Eu quero terminar aqui, porque Jesus, ele se tornou as 3 ofertas de redenção. Primeira oferta, holocausto, ele foi oferecido como holocausto na fundação do mundo. O Senhor o sacrificou como holocausto. E aí, quando ele celebra a ceia com os discípulos, ele diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, ou seja, eu sou essa oferta de manjares. Essa oferta que tem oblação, pão, e ela tem libação, cálice. Eu sou essa oferta. E por quê? Porque a oferta de manjares, ela aponta para frente, ela aponta para o futuro. Então, todas as vezes que você vai fazer sacrifício, tem que fazer manjares. Então Jesus, antes de ir para o sacrifício na cruz, ele celebra a ceia. E ele diz: eu sou esse pão, eu sou o pão, o meu sangue, esse cálice é o meu sangue. Comam de mim, bebam de mim. E aí ele chega no Calvário e ele faz a última oferta de Levítico 1, 2, 3, o sacrifício. E ele vai para o sacrifício. E ele diz: está consumado, está pago. Fui oferecido ao holocausto, me ofereci como manjares e agora eu estou sendo oferecido como sacrifício para o Senhor. Está consumado, está pago. Por isso que quando você come a ceia, você está participando, você está comendo dessa oferta de manjares. E essa oferta de manjares aponta para o futuro. Que futuro? Ele vai voltar. Ele virá, ele vai voltar, o meu noivo vai voltar. Quando eu tomo ceia, eu estou participando de uma oferta de movimento, de uma oferta que aponta para o futuro. Ele vai voltar. Essa é a minha certeza e a minha esperança. Amém? Por isso que o Senhor está dizendo para nós: venham ser curados. Pare de ser mortos-vivos, porque eu tenho vida para vocês. O Senhor abençoe a vida de vocês. Gláucia, tenho orado pela sua vida, proclamado sua cura, e eu creio nessa cura completa do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, porque você vai ser um grande testemunho para Deus nessa cidade, em nome de Jesus. Entrega a tua vida completamente a Ele, porque Deus vai te usar para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Quantos foram abençoados por essa palavra? Quantos foram abençoados por essa manhã? Eu saio daqui abençoado, querido, desse momento, porque eu sinto o Espírito do Senhor nos renovando, nos dando graça, e eu não vejo a hora de estar sentando esse final de semana na mesa do Senhor. Você que quiser participar, separe na sua casa pão sem fermento, pegue um pão sírio e um suco de uva integral, separe, às 10 horas da manhã, entre na live pelo Macéia Oficial, não pelo Instagram, mas pelo Macéia Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube, e participe conosco às 10 da manhã ou às 19 horas, em qualquer uma dessas reuniões. Participe, separe aí na sua casa, chame sua família, tome uma ceia diferente, não porque porque você está entendendo isso. Não, eu vou tomar a ceia, eu vou comer de Cristo, porque nele é que tem arrependimento, é nele que tem vida. Aqueles que estão aqui em Avaré e que puderem, vão, porque nós estamos podendo agora celebrar. Foi aberto agora, o lockdown acabou, nós podemos celebrar às 10 da manhã, às 19 horas. Vá para o corpo, porque é importante nós estarmos juntos ali celebrando. Aqueles que puderem, que não puder, celebre na sua casa, mas não fique fora desse momento tão tremendo, porque aqueles que comerem de Cristo vai viver. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos. Que seja um tempo de cura, um tempo de renovo, um tempo de restauração. Obrigado pelo remédio que o Senhor traz para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Em nome de Jesus, se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe. Lembrando que nunca use estas 7 cartas como régua para medir ninguém, porque quem está mandando para nós pode nos medir, porque aquele que me mede é o único que pode me curar, é o único que pode me curar. Quando eu meço alguém, eu não tenho cura para eles, mas nós podemos
viver essa vida gloriosa. Amém, queridos? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã. Hoje, meio-dia, eu vou estar fazendo uma live sobre o novo mês do calendário bíblico. Nós entramos no mês de Av, ou seja, o mês do Pai. Olha que coisa linda. Paternidade, o mês do Pai. Se você puder, tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre o calendário bíblico, sobre esse tempo de nós aprendermos a contar os nossos dias para alcançar coração sábio e entender o tempo de Deus, o kairos de Deus, porque existe um tempo, e o tempo de Deus é esse kairos, e a cada momento de Deus há uma oportunidade dele para nós. Você pode entrar conosco, e hoje à noite, às 19h30, o culto do Shabat. Glaucia, Deus te abençoe, e eu tenho certeza que logo você vai estar contando o seu testemunho lá na igreja, Glaucia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.